Boa tarde, sétimo ano. Tudo bom com vocês? Hoje iremos dar continuidade a mais uma aula de educação física. Hoje daremos início a um novo conteúdo, que será o esportes e invasão. E dentro do esporte de invasão trabalharemos o futsal. Você sabe o que é um esporte de invasão? Os chamados esportes de invasão são aqueles nos quais os competidores entram no setor defendido pelo adversário, objetivando atingir a meta contrária para pontuar, além de se preocupar em proteger simultaneamente a sua própria meta. Quais os esportes de invasão? São exemplos de esportes de invasão: o handebol, basquetebol, futebol, rugby, futsal, futebol americano, entre outros. Dentro do esporte de invasão, iremos trabalhar então o futsal. Vamos estudar um pouco a história e a origem dele. As origens do futsal estão enraizadas no Uruguai, mais precisamente na cidade de Montevidéu. O responsável pela criação da modalidade é o professor de Educação Física Juan Carlos Seriani Gravier. O esporte surgiu em 1933 na Associação Cristã de Moços como uma variante de futebol. A princípio, o esporte ficou conhecido como indoor football, ou, em tradução literal, futebol no interior. Ainda nessa época, as partidas eram disputadas com 14 jogadores, ou seja, 7 em cada lado. Hoje o número total é de apenas 10. Outra variação sofrida ao longo do tempo é que, ao ser inventado o futsal, era praticado com uma bola mais leve. Como a incidência de bolas fora do campo era bastante alta, com o passar do tempo ela foi aumentando de peso, ficando inclusive mais pesada do que aquelas usadas no futebol. Hoje o futsal existe uma regra, entre tantas outras, o que diferencia muito do futebol é a chamada lei da vantagem. De acordo com ela, as interrupções do jogo, assim como o uso excessivo do apito, devem ser evitados, com o objetivo de assegurar o dinamismo da partida. Agora então vamos ver um pouquinho da história e da origem do futsal aqui no Brasil. No Brasil, o futsal está entre os esportes mais praticados, seja de forma profissional, por lazer ou nas escolas. Aqui o futebol é a grande paixão nacional. A semelhança entre os dois esportes é um dos fatores que justifica a boa adesão do futsal. O Brasil atualmente tem uma das melhores seleções masculinas de futsal, sendo pentacampeã da Copa do Mundo de Futsal na Federação Internacional de Futebol, FIFA. Mas você sabe quando chegou o futsal no Brasil? Por ter sido criado em um país vizinho, rapidamente ele chegou ao nosso país. Cerca de 2 anos depois de ter sido criado no Uruguai, em 1995, ele já estava sendo praticado em território brasileiro. Apesar disso, foram necessários quase 20 anos até a criação da Federação Metropolitana de Futebol de Salão, que foi fundada em 1954, no Rio de Janeiro. Depois dela, rapidamente o esporte se disseminou por outros estados, ao ponto que todos tinham um time e uma federação. Em 1971, foi fundada em São Paulo a Federação Internacional de Futebol de Salão. Ela funcionou até 2004. Entretanto, desde 2002, a Associação Mundial de Futsal é a responsável por gerenciar o esporte ao redor do mundo. Tanto a AMF quanto a FIFA possuem competições próprias, com destaque para o Campeonato Mundial de Futebol de Salão, a Eurofutsal, a AMF e a Eurocopa, e a Copa do Mundo de Futsal da FIFA. Vamos agora então à nossa atividade de hoje. Lembrando a vocês que a nossa atividade de hoje está disponível lá na plataforma Moodle em forma de questionário. A nossa aula de hoje era isso, turma. Uma boa aula a todos e até a próxima semana.